Olá, bem-vindos a mais uma análise. Nós somos bombardeados todos os dias por milhares de mensagens publicitárias, né? E olha, essa é uma dinâmica invisível que carrega um poder psicológico e um peso ético gigantesco no nosso dia a dia. E não estamos falando só de um banner na internet ou de um comercial na TV. É uma força que literalmente ajuda a moldar a nossa cultura, os nossos comportamentos e até os nossos desejos mais íntimos. É uma jornada bem fascinante, que vai lá do mundo frio dos dados e algoritmos de volta para a essência do que significa ser humano. Vamos entender isso melhor. Tem uma frase clássica que resume perfeitamente isso. A propaganda, antes de vender um produto, ensina-nos a desejá-lo. Vale a pena refletir sobre isso por um momento. A comunicação contemporânea faz muito mais do que só preencher um vazio que já existe. Na verdade, muitas vezes ela ensina a gente a perceber um vazio ou uma inadequação onde minutos antes não existia absolutamente nada. É como se ela sussurrasse sobre o que deveria estar faltando, sabe? E com isso, acaba alterando a nossa própria régua de valor pessoal. Para organizar a nossa conversa de hoje, nós vamos passar por 4 pontos essenciais: a arquitetura do desejo, o dilema dos profissionais, o embate entre dados e o fator humano e, para fechar, o marketing de consciência. Então, começando pela parte 1, a arquitetura do desejo. A grande tese aqui é que a publicidade, quando é feita de um jeito super sofisticado, não é só um reflexo da realidade. Ela é uma construtora ativa de narrativas. A coisa funciona mais ou menos assim. Tudo começa no passo 1, que é o produto puro e simples. Mas a mágica da persuasão mesmo acontece no passo 2, que é a narrativa. É ela que transforma aquele item físico numa aspiração, que é o nosso passo 3. Vamos pensar num carro, por exemplo. Ele deixa de ser só um pedaço de metal com rodas para representar pura liberdade de viajar por aí, ou um simples creme facial que de repente vira uma promessa de aceitação social e de juventude eterna. É uma verdadeira orquestração de significados, ligando coisas físicas a sucesso e estilo de vida. E aí a gente esbarra numa questão quase filosófica. A campanha até vende, claro, mas que tipo de desejo ela está ensinando? Essa é a grande linha divisória. É super importante saber separar o que é despertar uma necessidade genuína, que realmente vai melhorar a vida das pessoas, do que é cultivar uma insatisfação totalmente superficial. Porque, vamos ser sinceros, alimentar a eterna comparação e aquela busca por algo que nunca é suficiente carrega uma responsabilidade imensa. E isso nos leva direto para a parte 2, o dilema dos profissionais. O que é muito interessante nesse ponto é que a gente não pode ignorar a realidade dura dos negócios. A ideia aqui não é de jeito nenhum pintar os profissionais de marketing como os grandes vilões da história. Na cabeça de qualquer estrategista hoje, operam duas forças que entram em choque o tempo todo. De um lado, a gente tem a pressão inegociável por bater metas, gerar vendas, ter um bom retorno sobre investimento e faturamento. Afinal, as empresas precisam sobreviver num ecossistema bem brutal. Mas do outro lado tem a responsabilidade ética. Aquela consciência de que as campanhas geram, sim, um impacto cultural, disparam gatilhos mentais e mexem com a forma como as pessoas se veem. E olha, equilibrar essa balança no dia a dia corporativo é um desafio gigantesco. E para aguentar essa pressão toda por eficiência, sem ser engolido pela loucura daquela famosa rola de hamster digital, infraestruturas críticas entram em cena. Estamos falando de ferramentas como WordPress, estratégias avançadas de tráfego pago, SEO e automação de marketing. Isso não é só modinha, tá? É um motor que permite que os negócios consigam escalar e sobreviver num mundo hiperconectado. Buscar essa eficiência através da tecnologia é uma necessidade muito legítima. O problema definitivamente nunca esteve nas ferramentas em si. Então vamos para a parte 3, que é o centro desse choque: dados versus o fator humano. Esse é exatamente o ponto crítico de ruptura na nossa análise. Quando essa pressão absurda por eficiência fala mais alto, a gente corre um risco enorme de reduzir seres humanos supercomplexos a meros números. Pessoas reais começam a ser vistas só como cliques no funil de vendas ou leads que precisam ser convertidos a qualquer custo. Ou, o que é pior ainda, viram só um conjunto de dores prontas para serem exploradas. Esse é o perigo real da nossa era digital quando se analisa montanhas de dados sem ter um pouco de sabedoria, transformar o indivíduo num alvo passivo para gatilhos mentais totalmente vazios. Com essa redução toda em mente, surge uma pergunta que exige muita maturidade de todo o mercado. A gente está comunicando valor de verdade ou só fabricando inadequação?
Porque quando o foco fica preso apenas em explorar medos e vulnerabilidades, a comunicação deixa de ser uma ponte para entregar valor e passa a ser uma técnica que simplesmente encurrala o público. E a diferença entre essas abordagens é abismal. A persuasão, que a gente pode chamar de nobre, tenta guiar o público para escolhas genuinamente boas, criando uma satisfação duradoura. Em total contraste com isso, a manipulação agressiva vai lá e aperta o botão do famoso FOMO, aquele medo clássico de ficar de fora, criando uma urgência artificial e empurrando as pessoas para um ciclo vicioso de consumo impensado e quase sempre de arrependimento. Nos números de curto prazo, essa diferença pode até parecer sutil, mas no impacto humano nosso ela é colossal. O que nos traz a nossa quarta e última parte: o marketing de consciência. A grande sacada para resolver esse dilema é unir o lucro da empresa ao respeito pela inteligência do consumidor. O marketing de consciência não significa parar de vender, muito pelo contrário. Trata-se de uma abordagem que gera faturamento, sim, mas de um jeito incrivelmente responsável. É conseguir persuadir sem precisar manipular. É inspirar desejos genuínos e buscar melhorias sem jamais sequestrar a autonomia de escolha de quem está consumindo a mensagem. É exatamente aquele ponto de equilíbrio perfeito entre a necessidade de gerar receita e manter a responsabilidade psicológica. Portanto, mesmo nesse universo dominado por pixels, algoritmos e dados infinitos, o palco humano continua sendo o centro de tudo. Claro que as métricas são vitais, são elas que indicam se uma mensagem ganhou tração. Mas o marketing de consciência exige que a gente preste muita atenção ao tipo exato de ressonância que estamos criando. Não basta só saber que a mensagem ecoou, a gente precisa ter certeza de que esse eco foi construtivo. Para fechar nossa reflexão de hoje, quando uma campanha performa e bate todas as metas, o que exatamente ela colocou em movimento dentro das pessoas? Foi um impulso imediato, baseado só em medo e ansiedade, ou foi um desejo autêntico de conexão e realização? O impacto humano duradouro por trás de cada métrica de sucesso é o que realmente vai definir o futuro da comunicação responsável. Fica aí o convite para a gente continuar explorando e questionando o peso das narrativas no nosso cotidiano. Até a próxima!